Olá, meus amigos, nós vamos iniciar agora mais um vídeo do canal Pílulas de História do professor Luiz Júnior. Dessa vez nós vamos conversar sobre como converter o ano para século na situação antes de Cristo. Lembre-se que é a situação antes de Cristo. Bom, então vejamos o primeiro exemplo. Se eu tenho um ano e quero converter para o século, seria a mesma regra da anterior na situação que a gente aprendeu depois de Cristo. Então é bem fácil. Então eu tenho o ano de 1450, eu vou cortar os dois últimos números, vai sobrar 14. Nesse caso eu somo 1 dá 15, resultado século XV. Logo o ano de 1450 a.C., ele está inserido no século 15º a.C. Então é bem fácil. Então, agora nós vamos pegar um outro exemplo. Ano 350 a.C. Corto os dois últimos números, o número 50, sobra o 3, mais 1, 4. Quarto, século IV. Então, o ano de 350 a.C., ele está inscrito, ele faz parte do século IV a.C. Bem fácil. Outra situação. Ano de 1750. Corto 50, sobra o 17, mais 1, 18. Então, o ano de 1750 a.C. faz parte do século 18 a.C. Então, esses são os exemplos. Então, nesse caso, é uma situação muito fácil. Ela é semelhante à situação do ano depois de Cristo. E aí, em seguida, nós teremos o resultado. Bom, pessoal, então, vamos ao resultado. O resultado são esses aí. Qual que é a regra? Ano de 927, eu tenho, então, corto os dois últimos números, sobra 9, mais 1, 10. Século X a.C. Então, o ano 927 a.C., ele corresponde ao século, ele está inserido no século X a.C. Vamos fazer mais um caso. Ano 820 a.C. Nessa situação, eu vou cortar o 20, 8 mais 1, 9. Então, 820 faz parte do século IX a.C. Então, você vai perceber que eu estou cortando os dois últimos números. Então, olha essa situação do 59 e do 2. O 59 só tem dois números, então eu corto os dois, deu 0. Mais 1, 1. Então, 59 faz parte do ano 1º a.C. Já que no ano 2 a.C., como eu tenho só um número, eu vou cortar só ele. Então, resultado 0 mais 1, 1. Então, o ano 2 faz parte do século I a.C. Bom, pessoal, então nós finalizamos aqui o nosso vídeo de conversão de ano para século antes de Cristo. Um grande abraço para vocês e um ótimo estudo.